Olá, meus queridos! No vídeo de hoje vou te ensinar uma regrinha prática para calcular a fração geratriz de uma dízima periódica simples e dízima periódica composta. São duas regrinhas diferentes e vai facilitar muito aí na hora da sua resolução. Bora lá? Vamos então para o nosso primeiro caso. O primeiro caso que a gente tem aqui é esse, 0,54, 54, 54, vai ficar repetindo aí então 54, certo? Você vai identificar se isso daqui é uma dízima periódica simples ou composta. Aqui a gente identifica que é simples porque logo após a vírgula, a gente já dá início ao nosso período de repetição, que é justamente 54. Então, vou marcar aqui, ó, que o 54 é o nosso período. Como não tem nenhum número que não faz parte do período aí logo após a vírgula, então ela é simples, tá? E aí, para a dízima periódica simples, a gente tem uma regrinha. Você vai montar lá a fração. Na parte de cima da fração, você coloca o período, tá? Então, o período, 54. Na parte de baixo, você coloca uma certa quantidade de noves, que é referente à quantidade de algarismos que você tem no período. Se o meu período é 54, então eu tenho 2 algarismos. Então, eu vou colocar 2 números 9. E aí, a gente finaliza a nossa fração geratriz para essa dízima periódica. Beleza? Vamos para o próximo. Beleza, nosso próximo caso, eu só alterei aqui, ó, que eu acrescentei esse númerozinho 2. E em que esse 2 vai influenciar, né? Beleza. Para montar a fração geratriz da dízima periódica, o primeiro passo é identificar se ela é simples ou composta, para saber qual regra você vai aplicar. Aqui a gente sabe que ela é simples porque logo após a vírgula eu já tenho o período de repetição, que é aqui o 54. Só que aí aquela regrinha que eu te falei, ela só pode ser aplicada com essa parte aqui, ó, a parte inteira sendo 0. Então, o que eu tenho que fazer agora nesse caso, já que bem aqui eu tenho o número 2. Então, você vai separar essa parte inteira da parte periódica para aí, então, conseguir aplicar aquela regra. Então, você vai ficar com 2 mais 0,54, 54, e assim vai se repetindo, certo? Aqui, onde eu tenho a dízima periódica com a parte inteira igual a 0, eu vou aplicar aquela regrinha. A regrinha diz o quê? Coloca o período em cima, uma certa quantidade de noves na parte de baixo, aqui no caso 2 noves, porque eu tenho 2 algarismos no período, e esse 2 que dá aqui, ele acompanha a soma, né? E aí agora eu tenho uma soma de frações, então eu vou completar aqui embaixo do 2 com 1, só para formar a fração bonitinha. E aí, eu vou utilizar método borboleta para resolver isso aí. Então, ó, 1 vezes 54, 54, mais 2 vezes 99, 198, sobre, e a multiplicação aqui de baixo, ó, 1 vezes 99, 99. Agora, realizando a soma aí, vai ficar 12, sobe 1, 15, sobe 1, 2. Sobre o 99, que não tem nada para fazer com ele, repete. Então, essa daqui é a fração geratriz daquela dízima periódica. O próximo caso vai ser esse daí, ó. Então, a gente tem 0,5323, e aí vai repetindo infinitamente. Você vai identificar se ela é simples ou composta. Aqui, no caso, a gente vê que quem é o período de repetição? É o 32. Então, como fica sobrando um 5 aqui, ó, que não faz parte do período de repetição, então ela é uma dízima periódica composta. E aí, a regrinha da dízima periódica composta é diferente da simples. E ela funciona assim, você vai colocar a fração. Como aqui é 0, ó, eu posso aplicar a regra direto, não vou precisar desmembrar, né? Vai ficar a parte não periódica. Quem é a parte não periódica? Esse 5 aqui, ó. O período é 32. Então, vai ficar a parte não periódica, que é 5, seguida do período. Então, você vai escrever tudo junto, o 5 e o 32.
Escreveu aí a parte não periódica junto com o período, você vai subtrair a parte não periódica, que é o 5, sobre uma certa quantidade de noves que corresponde à quantidade de algarismos do período. O período não é 32, então eu tenho 2 algarismos no meu período, então eu tenho que colocar 2 números noves. E uma certa quantidade de zeros para a quantidade de algarismos da parte não periódica. Como a parte não periódica é o 5 e eu só tenho um algarismo, então eu coloco só um número 0. E aí realiza então essa subtração ali de cima. Vai ficar 527 sobre 990. E aí finalizou aí a sua fração geratriz de uma dízima periódica composta. Beleza, esse aqui é o nosso próximo caso. Alterei aqui só o quê? Que a nossa parte inteira não é 0. Então, a gente vai precisar fazer aquela separação, né? A gente observa que aqui, ó, ela é uma dízima periódica composta, porque eu tenho o número 5 como sendo a minha parte não periódica e o 32 como sendo período. Então, como ela é composta e lá na parte inteira não é 0, eu vou fazer a separação. Então, vai ficar 1 mais 0,53232, certo? Aqui onde eu tenho a parte inteira igual a 0, eu vou aplicar aquela regrinha. Então, vai ficar a fração, a parte não periódica, que é o 5, seguida do período, que é 32, menos a parte não periódica, que é 5. Agora, na parte de baixo, 2 números noves, porque eu tenho 2 algarismos no período, e um número 0, porque eu tenho um algarismo na parte não periódica. Beleza, até aí. E esse número 1? Esse número 1, ele vai acompanhar aqui a soma, tá? Fazendo aí, então, essa subtração, vai ficar 1 mais 532 menos 5 é 527. E aí, coloca aqui o denominador, que é 990. Virou aí, então, uma soma de fração. Vou completar aqui esse número 1 com 1 embaixo, só para a fração ficar completinha. Vou utilizar agora o método borboleta para resolver isso aqui. Então, vai ficar 1 vezes 990. 990 mais 1 vezes 527, que é 527. E agora, na parte de baixo, a multiplicação dos dois termos de baixo, que dá 990. Realizando aí a soma, 7, 11, 15 sobre 990. Beleza? Aproveita aí para tirar o print, né, da tela. Se você gostou aí das regrinhas, já encaminha para um colega que esteja precisando também. E até o próximo vídeo.